Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de março, e nós tivemos hoje duas notícias muito interessantes. Quer dizer, o resultado dos últimos 3, 4 dias de seguir o noticiário internacional. Hoje eclodiu já ontem um vazamento do governo Trump. O governo Trump, insiders, membros do gabinete do governo, do presidente Trump, utilizando uma plataforma Signal para conversar sobre planos de guerra e planos de ação militar, tanto no Iêmen como planos futuros para um ataque militar ao Irã, se for necessário, se o Irã não aceitar se submeter aos dictados americanos e, se não cessar, apoio material ao Iêmen. Essa foi uma notícia que repercutiu hoje. Ontem já repercutiu na mídia americana, mas isso apareceu lá nos jornais hoje. E a outra notícia é que, após 10 horas de negociação entre a Rússia e os Estados Unidos, as equipes técnicas, não a nível ministerial, certamente não foi uma cúpula nem nada, mas duas equipes técnicas negociaram a ideia de um cessar-fogo no Mar Negro, para permitir o comércio no Mar Negro. E os ucranianos, segundo os americanos, aceitaram, mas não foram os ucranianos que negociaram, foram os americanos, em nome dos ucranianos, com os russos. Eu vou mostrar aqui. Para mostrar aqui tem o Guardian, que é um jornal inglês, que fala das duas notícias. O acordo entre os dois países para eliminar o uso de força para eliminar os ataques com drones, com mísseis na infraestrutura do Mar Negro. E a segunda notícia aqui sobre o vacilo, digamos assim, o erro do gabinete do Trump usar o Signal para conversar sobre esses planos de guerra, que foi capturado pelo editor-chefe da revista The Atlantic, que é o Jeffrey Goldberg, que é um neocon. Agora, ele vazou, por que ele vazou essa informação? Ele noticiou isso. Poderia, de repente, não ter noticiado. Não sei se isso foi para, não sei, colocar algum tipo de pressão no governo, alguma crítica, porque vocês precisam saber, uma boa parte do partido, o partido republicano está rachado ao meio. Existe aquela ala que apoia o Trump em querer reduzir os seus gastos militares, mas tem também a ala que apoia os neocons, que são aqueles que querem aumentar gastos militares, querem inaugurar outras ações militares contra regimes ou países arredios. O Telegraph também fala sobre isso. Menciona aqui que o chefe da CIA também fazia parte daquelas conversas telefônicas. Associated Press, a mesma coisa. Associated Press menciona também que hoje a Tulsi Gabbard, que é a chefe de inteligência do Trump, que reúne sob guarda-chuva dela todas as agências de inteligência, ela teve que dar depoimentos no Senado ou no Congresso hoje. A Euractiv fala que o Signal é um aplicativo um pouco como o WhatsApp, mas que é muito utilizado por membros do governo americano, mas também de governos europeus. E aqui vai, outras mensagens, de novo, as duas matérias intimamente ligadas, a meu ver, e todas elas noticiadas, as duas noticiadas nos jornais aqui na mídia internacional. Vou pular direto aqui para o Wall Street Journal, porque o Wall Street Journal tem sugere, digamos assim, que isso foi feito, que os Estados Unidos tomou essa decisão para ajudar a Rússia a aumentar as suas exportações. Para ajudar a Rússia. Você vê como o Wall Street Journal, apesar de republicano, tem essa tendência
a não querer apoiar o Trump, e certamente pela cobertura do jornal, eles são totalmente contrários à ideia do Trump de se retirar da Europa, pelo menos parcialmente. E aí o Hill também, falando que também é um jornal seguido pela classe política nos Estados Unidos, o editor do Atlantic está sugerindo que ele pode estar propenso, digamos assim, potencialmente propenso a informar ao público sobre os planos de guerra do Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa americano. Quais são esses planos de guerra? Bem, quais são a ordem da prioridade dos Estados Unidos? Primeiro, os Estados Unidos precisa encerrar a sua participação na guerra da Ucrânia. Por dois motivos. Primeiro, porque não tem vitória. Eles eu acho que já estão bem cientes, os americanos, que não há como derrotar a Rússia, não há possibilidade da Rússia se retirar do território que ela já controla na Ucrânia. É um enorme gasto militar, ano após ano, manter a Ucrânia abastecida, com todas as suas bases, todo o seu apoio logístico que os americanos têm na Europa, é um gasto sem fim. E os Estados Unidos, preso na Ucrânia, não consegue se rededicar para dois outros cenários, outras áreas de conflito. Primeiro, o Oriente Médio, que aí sim os americanos, apesar de vários estrategistas políticos dizerem que não é do interesse deles, mas os americanos querem assegurar a primazia militar israelense no Golfo e no Oriente Médio. Apenas 3 ou 4% do comércio americano passa pelo Mar Vermelho, mas 30 ou 40% do comércio europeu passa pelo Mar Vermelho. No entanto, é os Estados Unidos que está à frente de uma operação militar para derrotar os Houthis, que são iemenitas. Vai conseguir? Não conseguiram no governo Obama. Os sauditas existiram, tentaram também subjugar os iemenitas. Israel andou tentando esse ano, porque os iemenitas, após o dia 7 de outubro de 2023, afirmaram que enquanto tivesse essa matança em Gaza dos palestinos, eles manteriam um bloqueio ao comércio que pudesse estar indo ou vindo de Israel. Então é muito difícil, mas os americanos querem porque querem assegurar o livre comércio pelo Mar Vermelho e não sei se aí sim esse bloqueio parcial do comércio está afetando as finanças israelenses. Os Estados Unidos também quer eventualmente abrir uma frente contra o Irã. Não é os Estados Unidos que quer, é Israel que quer, por dois motivos. Um é até legítimo, que seria evitar que o Irã obtenha armas nucleares. Porque o discurso americano é que se o Irã obter armas nucleares, o resto do Oriente Médio também vai fazer o mesmo e vai ter uma explosão, uma corrida sem fim. E aí sim Israel perde a sua primazia, porque no Oriente Médio você tem o Paquistão, mas o Paquistão é a Ásia Central. O foco do Paquistão não é o Oriente Médio. No Oriente Médio, só Israel tem armas nucleares. Agora, se o Irã tiver, a Arábia Saudita disse que também vai buscar, outros países também podem. Essa é uma questão. A segunda questão é que o Irã financia o Iêmen e financia a resistência aos palestinos e dá apoio logístico aos palestinos no Levante. E é um eixo que arma o Hezbollah também no Líbano. Agora, vai ser muito difícil o Irã, porque apesar do discurso e tal, Israel sozinho não vai atacar o Irã. Precisa do apoio americano. Os americanos precisam que a Rússia fique de lado, e não, porque o Irã é aliado da Rússia. O Irã está no meio do comércio norte-sul, que é o futuro do comércio, segundo os russos, porque eles acreditam, e o Putin falou isso alguns dias atrás, eles acreditam que essas sanções não irão embora, então está se redesenhando um eixo de comércio
norte-sul que passa pelo Irã, e o Irã também está no eixo leste-oeste do comércio mundial. Então, para a Rússia permitir ficar de lado, ficar neutra num conflito entre os Estados Unidos e o Irã, vai ser uma coisa muito difícil. Eu quero ver o que os americanos vão prometer aos russos, que a essa altura do campeonato já estão bem ressabiados, já sabem que os americanos, quando eles precisam quebrar um acordo, eles quebram mesmo e não honram o acordo. Então, não sei, vamos ver, né? Então, essa semana promete ser muito interessante. Um abraço, até logo.